Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula de História. Hoje abordaremos o assunto União Ibérica, que corresponde aos anos de 1580 a 1640 da colonização portuguesa. Não só a União Ibérica, como também os efeitos imediatos após esse fenômeno serão abordados nessa aula, e nós estudaremos o Brasil colônia como um todo até a chegada da família real em 1808. Eu sou o professor Ian, estou junto com vocês nessa caminhada até a aprovação no IFE e vamos para a aula. Pessoal, relembrando a nossa última aula, nós tivemos a explicação do início do Brasil colonial e de como Portugal chega até aqui como caminho até o Oriente. E que nos primeiros anos de colonização não houve ocupação efetiva de Portugal, já que o Brasil não demonstrava a presença de minério de ouro, de prata e de grande riqueza aparente. Nos anos seguintes, após a colonização, por volta do 1530, surgiram as capitanias hereditárias para que houvesse uma ocupação do Brasil, para que Portugal não perdesse seus territórios por conta das invasões francesas, holandesas e espanholas que visavam o lucro do Brasil colonial. Após as capitanias hereditárias, vieram os governos gerais para amarrar o governo local. Lembrando que nas capitanias hereditárias, o capitão donatário, que era o responsável por essas porções de terras aqui, que são as capitanias hereditárias, ele deveria ocupar, defender e investir economicamente nas suas terras. Relembrando que durante o Brasil colônia, o que prevaleceu tanto na cana-de-açúcar quanto no café foram as plantations. As plantations são modelos de produção das fazendas de escravos, cujas características são produção voltada para exportação, presença majoritária da mão de obra escrava e produção em larga escala. Isso aqui é danado para cair em prova, tá, pessoal? O que é uma plantation? Aí aqui eu botei uma fotinha para que vocês vissem como que era unânime a presença da mão de obra escrava nas plantations. Tudo isso foi dado nas aulas passadas, eu só estou relembrando para ficar fresco na nossa mente. Então, o que é União Ibérica e como começa esse período? Portugal, em 1580, era governada por um rei muito famoso e muito poderoso, chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião era um rei carismático, a população amava ele, só que ele tinha a característica de ser muito bravo, muito corajoso, e ao se colocar na linha de frente numa batalha contra os mouros, ele vai morrer e desaparecer em batalha sem deixar herdeiros. Isso vai fazer com que Portugal, após a morte de Dom Sebastião, tenha que buscar um parente distante para suceder ao trono, e a alternativa foi o governo do Felipe II. Felipe II da Espanha. Então Portugal passou a ser governada em união à Espanha.
Por que se chama União Ibérica? Porque Portugal e Espanha estão localizadas na Península Ibérica. Então, União Ibérica corresponde ao período onde Portugal e Espanha são governadas pelo Filipe II. Óbvio, os portugueses não perderam suas possessões para os espanhóis. Eles ficaram resguardados. Isso foi feito para que o trono português não ficasse vago. Porém, os efeitos dessa União Ibérica são que, se antes deveria existir o Tratado de Tordesilhas para dividir a América entre Portugal e Espanha, agora que o governo está sob um rei só, o Tratado de Tordesilhas vai cair. Vai haver uma queda do Tratado de Tordesilhas, fazendo com que a América colonial fosse uma só. Então, esse aqui é o Dom Sebastião, é o rei que se perdeu em batalha, o rei português. E quais são as consequências imediatas da União Ibérica? Primeiro, que ocorrerá o episódio chamado de Brasil holandês, que é a invasão do Nordeste por holandeses, porque a Espanha estava em guerra com a Holanda antes da União Ibérica. Então a Holanda, para rechaçar, para combater a Espanha, vai invadir o Brasil, que agora está sob domínio espanhol, já que a União Ibérica é o governo de Portugal e Espanha. Então, ocorrerá a invasão holandesa no Nordeste açucareiro, porque a Holanda já estava em guerra antes com a Espanha. Isso vai fazer com que o Nordeste açucareiro se torne domínio da Holanda. Então, o Maurício de Nassau, esse comandante holandês, vai conquistar Pernambuco e instaurar ali um domínio holandês do Brasil. As consequências do Brasil holandês e da União Ibérica como um todo é que vai ocorrer a interiorização da colônia. Percebam comigo, se antes existia o Tratado de Tordesilhas para limitar os portugueses de avançar até os domínios espanhóis, assim que o Tratado de Tordesilhas cai, esses portugueses vão buscar riquezas no interior do Brasil, principalmente também por conta do Brasil holandês, já que o Nordeste açucareiro estava sob domínio do estrangeiro. Então, a atividade mais lucrativa da colônia não mais servia aos cofres da metrópole. A importância do Brasil holandês é entender que retira a hegemonia açucareira do Nordeste, e isso obriga os brasileiros a buscarem outros meios de riqueza pelos domínios da colônia, principalmente através da interiorização, das bandeiras e das entradas. E aí eu quero que vocês percebam que o objetivo desses movimentos de entradas pelo interior do Brasil, no Nordeste, buscavam drogas do sertão. Não são drogas de ficar doidão. São especiarias, cravo, temperos, no geral, que estão localizados aqui no sertão nordestino. Na região sudeste, essas entradas buscavam ouro, e no sul, essas entradas buscavam criar condições para lavoura de gado. Isso cai muito em prova, tá, pessoal? Onde estão concentrados essas
commodities, por assim dizer, esses produtos em cada região no Brasil. Tem aí na lista de vocês uma questãozinha sobre isso. E aí, com a perda da hegemonia açucareira no Nordeste por conta da invasão holandesa, os brasileiros são obrigados a buscar outras formas de riqueza através das entradas e das bandeiras. Vão buscar ouro, drogas do sertão, escravos, mão de obra indígena e no sul proporcionar territórios para a lavoura de gado. Uma importante característica do Brasil colonial, e isso já após o fim da União Ibérica, porque a União Ibérica vai acabar em 1640, e o trono português vai ser novamente retomado pelos portugueses, mas por conta da invasão holandesa e uma série de outros motivos, um clima de instabilidade foi lançado sobre a colônia portuguesa, sobre o Brasil. Isso vai gerar uma série de revoltas. No primeiro grupo delas, nós chamamos de revoltas nativistas, já que elas não buscavam se separar de Portugal, e sim alterar a ordem da colônia, alterar uma coisinha ou outra para que fique bom para os habitantes do local onde está encontrada essa revolta. As provas do IFE não cobram as características uma a uma das revoltas. É muito difícil ter lá uma questão bem assim. A revolta dos Beckman foi isso, isso ou isso. Ela pede que você entenda se a revolta dos Beckman foi separatista no sentido de se separar de Portugal, ou se ela foi nativista. Então, as questões vão pedir o contexto geral dessas revoltas. Não precisa ficar ansioso de entender uma por uma. De qualquer forma, eu vou produzir um quadrinho de uma por uma do que foi cada uma e postar lá para vocês. Mas eu ficar aqui falando seria informação demais, que muitas vezes não é cobrado na questão. O que vocês precisam entender que é cobrado com certeza é o teor dessas revoltas, dessas 4. E o teor delas é de alteração. Opa, bugou tudo aqui. O teor delas é de alteração da estrutura local. Essas revoltas, eles não querem se separar de Portugal. Eles querem alterar características do local para que fique vantajoso para esses revoltosos. A revolta dos Beckman foi contra a Companhia de Comércio das Índias Orientais, no caso uma companhia portuguesa, que monopolizava o comércio de escravos na região. Esses revoltosos, liderados pelo Beckman, lá no Maranhão, queriam a quebra desse monopólio para que ficasse vantajoso para os comerciantes da região. A Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, foi sobre os bandeirantes paulistas e os emboabas, que eram portugueses lá da Europa, que queriam obter o direito de mineração aqui da região de Minas Gerais. Aqui é um mapinha com a localização de cada revolta. Aqui no Maranhão foi a revolta dos Beckman, aqui em Minas Gerais a Guerra dos Emboabas, entre portugueses e paulistas, a fim de obter o direito de mineração. A Guerra dos Mascates, em Recife, foi entre comerciantes
brasileiros e comerciantes portugueses de Olinda contra os de Recife, a fim de que Recife se separasse de Olinda e não mais pagasse os impostos abusivos. E a revolta de Filipe dos Santos, aqui em Vila Rica, também em Minas Gerais, foi contra o abuso das casas de fundição. Todas elas é contra uma característica do Brasil colonial e não contra a metrópole portuguesa como um todo e com o objetivo de se separar. Não, eles queriam alterar uma ou outra ordem da estrutura local. Diferente das revoltas separatistas. Essas sim já com um teor de separação, com a vontade de se separar de Portugal e realizar uma independência na região. A primeira revolta separatista que precisamos analisar é a Inconfidência Mineira. Ela tinha um teor elitista. Isso significa que os organizadores da Inconfidência Mineira eram pessoas que ocupavam posições de elite na sociedade, comerciantes, fazendeiros, indivíduos com a situação de privilégio na estrutura colonial. O nome é revolta separatista porque desde o início a intenção dos revoltosos é se separar de Portugal. Nenhuma das duas deu certo, até porque, obviamente, hoje nós temos o Brasil unitário, não há uma unidade em que tenha tido a independência fora do 1822, mas o que é cobrado em prova sobre as revoltas separatistas? Entender que uma era elitista e a outra era popular. A Inconfidência Mineira foi um movimento de elite ali em Minas Gerais, que comerciantes e fazendeiros estavam indignados com os impostos cobrados por Portugal e queriam se separar da metrópole para iniciar uma nova república. Foi influenciado pelos ideais iluministas de liberdade e eles queriam, então, não abolir a escravidão, não alterar a injustiça entre senhores de escravos e escravos, mas sim se separar de Portugal e realizar um outro projeto de país. A Inconfidência Mineira não deu certo, ela foi dedurada por um de seus participantes e por isso o nome de Inconfidência, porque houve um inconfidente entre os participantes e o Tiradentes. Tiradentes vai ser executado e a revolta será suprimida. A outra revolta separatista, tão importante quanto a Inconfidência Mineira, foi a Conjuração Baiana. Essa, diferente da anterior, foi de caráter popular, com a participação de muitos escravos em suas fileiras, e a característica principal da Conjuração Baiana é que a pauta dessa revolta, além de se separar de Portugal, era a abolição da escravidão, enquanto que a Inconfidência Mineira não abolia a escravidão. Pessoal, tanto a revolta nativista, tanto as revoltas nativistas, quanto as revoltas separatistas são reflexos da crise do sistema colonial. Essa colônia brasileira estava entrando em crise desde lá da União Ibérica, que nós vimos hoje, e com a perda da hegemonia do açúcar no Nordeste, a colônia deixou de ser um território unificado. Houve uma crise geral, já que o lucro do açúcar nordestino foi diluído nas inúmeras entradas e bandeiras pelo interior da colônia. Isso gerou muita instabilidade, porque cada regiãozinha dessa do Brasil tinha suas próprias características e seus próprios anseios. Uma medida
que arrefeceu, de certa forma, essa crise do sistema colonial foi a chegada da família real no Brasil em 1808. E assim que a família real chega no Brasil em 1808, há a abertura dos portos às nações amigas. Isso significa que o pacto colonial lá de 1500 com Portugal vai cair. O pacto colonial vai deixar de existir. Ou seja, a colônia não mais fará negócios somente com a metrópole, mas sim também com as nações amigas. É correto dizer que a chegada da família real no Brasil em 1808 vai fazer com que o Brasil deixe de ser colônia e sim uma metrópole tropical, já que o rei português Dom João VI vai sair lá de Portugal e vai instalar o trono português aqui no Brasil. E um aspecto disso é o episódio chamado de Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Não é mais Brasil, colônia. Não é colônia brasileira. É Reino Unido de Portugal e Algarves. É uma potência, um território contido dentro do Império Português. Além da abertura dos portos e a elevação de Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, a família real, em 1808 e nos anos seguintes, realizará uma série de reformas na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que a população carioca e a população brasileira no geral se sinta empoderada, porque aqui no Brasil começará a prevalecer uma lógica de metrópole. Todas essas medidas vão esfriar a crise do sistema colonial, não vão dar um fim às revoltas, já que no Brasil nós temos revoltas até hoje, e revoltas são uma característica importante da nossa história. Mas a chegada da família real no Brasil em 1808 vai colocar fim à instabilidade do projeto colonial. Todas essas revoltas aqui que nós vimos, nativistas e separatistas, vão ser esfriadas com a chegada da família real no Brasil em 1808, colocando fim às questões do Brasil colonial. E na aula que vem, nós já abordaremos o Brasil como uma nação independente após a proclamação de independência realizada por Dom Pedro I em 1822. Para a aula de hoje, o que é importante nas questões de prova? Entender como que a União Ibérica e o Brasil holandês fizeram com que o Brasil e seus habitantes se interiorizassem pelo território, adentrassem o interior do território, atrás de drogas do sertão, ouro e gado, porque é a partir desse episódio que os moldes de um Brasil atual é reconhecido. Um outro ponto é entender que após o Brasil holandês, o Brasil perdeu a hegemonia do açúcar, tornando necessário a busca por ouro, dando início ao ciclo de mineração. E um último ponto, e talvez mais importante da aula, é entender a diferença entre revolta nativista e revolta separatista, sendo ambas, tanto nativistas quanto separatistas, um aspecto da crise do sistema
do sistema colonial. O que é uma crise? É um não mais. Não queremos mais essa situação. A colônia estava em crise. E como que essa crise do sistema colonial acabou? Com a chegada da família real no Brasil em 1808, realizando uma série de mudanças que vai fazer com que o Brasil deixe de ser colônia e passe a se tornar metrópole, encerrando as questões do Brasil colonial. Pessoal, na aula que vem abordaremos o Brasil imperial, o primeiro, o segundo reinado, o período regencial e suas revoltas. E na aula seguinte abordaremos já o Brasil republicano. Então, nas duas primeiras aulas de história do Brasil, você tem o início da colonização e a crise do sistema colonial. Nas aulas seguintes, você terá Brasil Império, Brasil República, regime militar e Brasil atual. Os pontos que eu peço para vocês prestarem atenção em aula são os pontos cobrados em prova. E na nossa lista de exercício estão questões retiradas somente das provas dos IFES para que vocês coloquem em prática o conteúdo que eu estou abordando aqui com vocês. Então, façam as questões da lista e até amanhã na nossa aula. Um grande abraço e até mais.